Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje eu vim corrigir a segunda parte da prova do Pedro II do ano passado, 2019, para acesso em 2020, ok? Então hoje eu vou fazer 5 questões, então vou terminar a prova de matemática e vou começar ali a prova de raciocínio lógico. Então para você não perder os próximos vídeos aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então bora pra prova! Bem pessoal, já aqui na prova, deixa o seu like para você não esquecer e vamos lá. A gente vai começar aí da questão 12, no outro vídeo eu fiz até a 11 e hoje eu vou fazer da 12 até a 16, ok? Então a questão 12 diz o seguinte: em uma avenida da cidade do Rio de Janeiro há 3 sinais de trânsito, não sincronizados, com luzes de 3 cores distintas, verde, amarelo e vermelho, que seguem exatamente essa ordem de aparição durante o funcionamento. A tabela a seguir apresenta o tempo em segundos que cada luz fica acesa em cada semáforo. Aí ele deu aí os tempos e aí ele continua. Sabe-se que às 12h30 do dia 19/6/2019, os 3 semáforos acenderam simultaneamente o sinal verde. Esse evento se repetirá às... e aí ele dá as opções. Dá um pause no vídeo, tenta resolver, depois você vem aqui para ver a resposta. Bem, vamos lá. Então vou ter que ver aí os tempos, vou ver a tabela. Então o que aconteceu? No dia ali, 19 de junho, os 3 sinais verdes acenderam ao mesmo tempo. Eles não estão sincronizados, Cada um tem o seu tempo diferente. E aí ele quer saber quando é que vai voltar a acender os 3 ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É tentar ver qual é o ciclo de cada semáforo, Quando que cada um vai voltar a ser o sinal verde. Então eu fiz aqui mais uma linha nessa tabela que eu chamei de ciclo, que é o ciclo que ele volta para o início, Então esse é o tempo total que ele vai demorar para voltar para o início, voltar para o sinal verde e acender novamente. Então o semáforo 1 ele vai gastar 540 segundos, Somei o tempo de cada cor ali do semáforo. Fiz a mesma coisa no 2, mesma coisa no 3. Então o semáforo 1 volta a ficar verde depois de 540 segundos, o semáforo 2 depois de 500 e o semáforo 3 depois de 504. Então agora você tem que saber qual é o MMC entre o 540, o 500 e o 504. Por que MMC? Você tem que ir em busca de um número que vai satisfazer tanto o 540, o 500 e o 504 ao mesmo tempo. E esse número é ali o MMC entre eles, ok? Para você descobrir, calcular o MMC, você vai ter que fazer a fatoração dos 3 ali simultaneamente. Então você divide por 2, eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Só para vocês relembrarem como é que é. Então você vai dividir os 3 números por 2, ainda tem número par, vai por 2 de novo, os 3 números você vai dividir por 2, continua tendo par, só que ali o 135 eu não divido, eu repito, 125 também é ímpar, repito, 126 por 2 dá 63. Ali agora eu consigo dividir por 3, certo? O primeiro e o último. Ali eu também consigo dividir por 3, vai dar 15 e 7. Continuo por 3, vai dar 5, 125 e 7. Agora não dá mais por 3, tem que dividir por 5. Então vai dar 1, 25, 7 não dá, eu repito. Vou por 5 de novo. 1, 5 e 7, 5 de novo. 1, 1 e o 7 e por último 7, certo? Fiz rápido porque o intuito não é fazer o MMC, mas é bom para relembrar. E agora, para eu saber o MMC de fato, eu vou multiplicar todos esses números primos aí que aparecem aí na coluna da direita. Se eu multiplicar todos esses números, vai dar aí 189 mil. Ou seja, depois de 189 mil segundos, os 3 sinais vão voltar a acender o verde. Então, em 189 segundos, você vai ter que transformar aí em dias, em horas, para você saber quanto tempo vai voltar a ficar verde. Então, 189 mil segundos, se você dividir por 60, você vai achar aí 3.150 minutos. E aí, esse 3.150, se você dividir por 60 de novo, você vai achar o resultado em horas, que dá 52,5. Como a gente sabe que um dia tem 24 horas, então 48 horas, que é o múltiplo de 24 mais próximo ali de 52, são 2 dias. Então 52,5 vão ser exatamente aí 2 dias, que são as 48 horas,
mais o que falta para chegar no 52, ali 4 horas e meia. Depois de 2 dias e 4 horas e meia, eles vão voltar a ficar verde de novo. Se eles acenderam no dia 19, depois de 2 dias, 21. E mais 4 horas e meia, então meio-dia e meio mais 4 horas e meia vai dar ali 5 horas. Ok? Então é letra D de dinheiro, certo? Vamos para a questão 13 então. Um pintor é contratado para pintar as faces frontais de um pódio que será usado na Olimpíada Interna do Colégio Pedro II. A escola deseja pintá-las para, em seguida, serem colocados os números 1, 2, 3 referentes às posições dos medalhistas de ouro, prata e bronze, respectivamente. A figura a seguir representa como o trabalho deverá ficar após finalizado. Tem a imagem e aí ele continua. As faces apresentam o mesmo comprimento x, e a face destinada ao primeiro lugar é um quadrado, sendo as demais retângulos. O pintor comprará uma quantidade de tinta suficiente, ou seja, sem sobrar e nem faltar, para pintar 6.000 cm², referente às faces do pódio. Assim, a tarefa a ser feita, desprezando os contornos e os números do desenho acima, o valor de x em centímetros é igual a... Aí ele deu as opções. Então dá um pause no vídeo, tenta resolver, depois você volta aqui para ver a resposta. É um problema de área, certo? Então você vai ter que saber a área ali do quadrado e dos dois retângulos. Como ali o pódio do número 1 é um quadrado, e ele deu a base que é x, então a base é x, como ele é um quadrado, a área dele vai ser x ao quadrado, ok? Agora eu vou atrás da área do pódio do segundo e do pódio do terceiro. Quando eu olho ali o pódio do segundo, ele é um retângulo. Área de retângulos, base vezes altura. A base é x, né? Pelo desenho a gente consegue ver que é x. A altura não vai ser x, porque x é esse pedaço verde todo, certo? Então eu tenho que fazer x menos esse pedacinho que vale 10. Então é x menos 10. A altura dele vai ser x menos 10. Então a área dele vai ser a base x vezes a altura x menos 10. Vou fazer a mesma coisa para o pódio ali do número 3. A base é x e a altura é x menos esse pedacinho que vale 20. Então a área dele vai ser x vezes x menos 20. Sabendo isso, eu tenho que montar agora a minha equação. Ele disse que ele vai comprar tinta para pintar 6.000 cm². A área dessas três figuras vão dar aí 6.000 cm². Então eu vou pegar a área do primeiro, que é x ao quadrado, a área do segundo, que é x vezes x menos 10, mais a área do terceiro, que é x vezes x menos 20, que é igual a 6.000. Então agora eu tenho a minha equação aí, que vai dar uma equação do segundo grau. Se eu fizer a distributiva ali, o primeiro eu repito, o segundo vai dar x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 10x, e o segundo x vezes x, x ao quadrado, e x vezes menos 20 vai dar menos 20x, igual a 6.000. E agora eu posso somar aí os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 10x com menos 20x vai dar menos 30x, igual a 6.000. Passo esse 6.000 para a esquerda da igualdade, e aí ficou uma equação do segundo grau como a gente conhece. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então agora eu sei quais são os coeficientes, posso resolver aí a minha fórmula de Bhaskara. Você pode tanto resolver por soma ou produto, ou com a fórmula de Bhaskara. Todos esses dois vídeos eu vou deixar aí no card, que eu já fiz aqui no canal, ok? Mas antes eu posso simplificar a minha vida, tá? Se você olhar, os três coeficientes eles são múltiplos de 3. Então eu posso dividir os 3 por 3 para simplificar as contas aí. Então dividindo por 3 vai ficar com essa cara. Eu vou resolver por Bhaskara porque eu acho que é o método que a maioria prefere fazer. Mas se você fizer por soma e produto vai dar a mesma coisa, tá? O resultado não vai mudar. Então vamos lá. Então eu vou fazer o delta. Vai ficar o b ao quadrado menos 4ac. E aí menos 10 ao quadrado vai dar 100. E menos 4 vezes 1 menos 2.000 vai dar 8.000. E aí se eu somar vai dar 8.100. Certo? Agora eu vou fazer a outra parte de Bhaskara, que é com x, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então menos 10 vai dar mais 10. Raiz quadrada de 8.100 é 90. E 2 vezes 1, 2. E agora eu posso, por exemplo, simplificar por 2. Porque o 10 e o 90 são pares. Então eu consigo dividir os 2 por 2. E agora para finalizar, x1 com mais ou menos ali fazendo o sinal de mais. E o outro fazendo o sinal de menos. Então vai ficar
5 mais 45, que vai dar 50, e x menos 45, que vai dar menos 40. Como ele quer saber o valor de x, e x é a distância ali do tamanho do pódio, não pode ser um valor negativo, tá? Porque a distância é tamanho. Então o menos 40 a gente ignora. Então a resposta é 50. Vamos ver as opções. 50, letra C de Cláudio, certo? Vamos para a questão 14. Questão 14, ele diz o seguinte: para desenvolver um projeto escolar de desenho geométrico, um estudante amarrou cada uma das extremidades de um barbante em 2 pregos. Aí ele marcou ali na figura o F1 e o F2. Com o barbante sempre esticado e movendo um lápis, ele construiu uma figura geométrica chamada elipse, conforme a figura 1. Em um dado momento, quando o lápis se encontra no ponto A, ali na figura 2, o ângulo F1 a F2 media 90 graus. Então ele já te dá a dica aí que é um triângulo retângulo. E ele continua. Sabendo que os segmentos AF1 e AF2 medem respectivamente 2 raiz de 15 e 2 raiz de 10, a distância H entre o ponto A e o segmento F1 e F2 mede em centímetros. E aí ele deu as opções. Dá um pause no vídeo, tenta resolver, depois você vem aqui ver a resposta. Vamos lá. Se você olhar ali a figura 2, você vai perceber que o triângulo é um triângulo retângulo que vai levar a gente ali para relações métricas no triângulo retângulo. Também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar um card aí para você dar uma relembrada aí nas fórmulas. O que ele quer nesse problema? Ele quer saber o valor do segmento AH, que ele chamou de H minúsculo, certo? E também deu que esse lado mede 2 raiz de 15 e esse 2 raiz de 10. Se vocês lembram lá de relações métricas no triângulo retângulo, vocês viram que a gente chamou esse lado ali de B, esse lado ali de C. Para eu descobrir o H, não tem nenhuma fórmula que use somente o B, o C e o H para a resposta sair direto. A única fórmula que usa esses três ao mesmo tempo é essa aqui, AH igual a BC. Para eu utilizar essa fórmula, eu vou precisar saber o valor do A, que é esse pedaço aí, que é a base ali do meu triângulo. Para eu descobrir o A, primeiro eu vou ter que fazer Pitágoras, certo? Porque esse é um triângulo retângulo, eu posso fazer isso tranquilamente. É o que eu vou fazer agora, eu vou fazer Pitágoras. Então eu vou ficar ali com A ao quadrado igual ao B, né? Que é 2 raiz de 15, são 2 raiz de 15 ao quadrado, mais C, que é 2 raiz de 10 ao quadrado. Não fica aí com medo das raízes quadradas que vão sair fácil aí da raiz. Então A ao quadrado eu vou repetir. 2 raiz de 15 ao quadrado. Falei muito sobre isso nas aulas sobre radiciação. Vou deixar a playlist aí também aí no card. O que acontece? 2 raiz de 15 ao quadrado, o quadrado vai cair no 2. Então 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 15 ao quadrado vai sair somente o 15. Então vai ficar 4 vezes 15. Mesma coisa para o 2 raiz de 10. 2 ao quadrado é 4 e raiz de 10 ao quadrado, a raiz vai sumir. Vai ficar só eu radicando, que é 10. E agora é multiplicar e resolver isso daí. Então 4 vezes 15 vai dar 60 e 4 vezes 10, 40. E aí 60 mais 40 vai dar 100. E aí eu tenho que pensar qual é o número que ao quadrado vai dar 100. Eu sei aí que eu tenho duas opções, né? O mais 10 e o menos 10. Mas, como a gente está de novo aí falando de lado, de um polígono, distância, então a gente vai ignorar o valor negativo. Então o A tem que ser aí positivo, vai valer 10. Então agora a gente já pode utilizar aquela primeira fórmula ali do que a gente botou em vermelho. Então eu vou substituir os valores agora. Então 10 vezes H igual a 2 raiz de 15 vezes 2 raiz de 10. 10H igual multiplicação de raiz, vai ficar o de fora vezes o de fora, então 2 vezes 2, 4. E raiz de 15 vezes raiz de 10, como elas têm o mesmo índice, vai ficar raiz de 15 vezes 10 ali dentro da raiz. Então vai ficar 10H igual a 4 raiz de 150. Você vai ver aí que ainda está um pouco longe das alternativas. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que tirar esse 150 da raiz. Só que 150 não tem raiz exata. Então quando a gente fatora ali o 150, vamos ver o que aparece. Divide por 2 vai dar 75, por 3, 25, por 5, 5 e 5, 1.
fatorei. Agora eu vou olhar a raiz. Como é uma raiz quadrada, o índice é 2. A cada 2 números iguais ali na decomposição, um deles vai sair da raiz. O único que está repetindo ali é o 5. Então, a cada 2 iguais, um deles vai sair da raiz. Então, a minha equação vai ficar desse jeito. 10H, não mexo, igual a 4, repito, vezes, porque entre o número e uma raiz tem sempre uma multiplicação. E aí, esse 5 é aquele 5 em vermelho que saiu da raiz. E o 2 e o 3 são aqueles ali na decomposição que não conseguiram pares para poder sair da raiz. Então, eles continuam dentro da raiz. Então, eu vou ficar com 10H igual a 20, raiz de 6. E agora o 10 vem dividindo. Então, H igual a 20 raiz de 6 sobre 10. 20 dividido por 10 vai dar 2 raiz de 6. E aí, eu vou olhando as opções. É letra B de bobo. Bem, agora acabou, né, as 7 questões ali de matemática, que são as questões que todo mundo faz, né, independente do curso que você escolhe. E aí agora você vai fazer as específicas do que você escolheu. Então, se você escolheu fazer sobre música, você vai fazer ali 6 questões de música. Se você escolheu de meio ambiente, você vai fazer 6 questões ali de meio ambiente. Como aqui eu vou fazer a prova de informática, porque a prova específica tem a ver com matemática, a gente vai fazer agora 6 questões de raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. Então a questão 15 e a 16, ele dá um texto enorme. Eu vou resumir aqui para vocês. É um jogo que você vai vendo as cartas e vai seguindo os comandos dentro dessas cartas, tá? Então você joga um dado para você saber um valor. Depois você vai ver os comandos dentro dessas cartas. Você sempre começa na carta azul e vai seguindo as instruções até acabar a sua vez. Aí a sua vez acaba quando você acumula um determinado ponto ou quando você passa a vez, certo? O que é importante aqui de diferente é esse último parágrafo, né? O símbolo aí, a seta virada para a esquerda, representa um comando de atribuição. No comando de atribuição, a variável à esquerda da seta receberá o valor resultante da operação à direita da seta. É como se fosse aí, a grosso modo, um igual, tá? Aí ele deu as cartas, certo? E aí a questão 15 diz o seguinte: o jogador lança o dado e sai o número 3. A ação que o jogador deve realizar ao final da execução das instruções das cartas será... Ele deu as opções. Ele disse ali que a gente sempre começa com a carta azul, tá? Isso é importante. Tenta resolver, dá um pause no vídeo, depois você vem aqui para ver a resposta. Bem, vamos lá. Tirou 3 no dado, certo? Então, ali onde está escrito valor do dado, eu vou trocar por 3, já porque ele vai começar com 3. Então, nessa primeira linha, né, esse I e a seta para a esquerda e o 3 está dizendo que o I está valendo 3, tá? Ele está assumindo nesse momento o valor de 3. Então, o I está valendo 3. E o J, ele sempre vai começar com 1. Tá? Nesse caso aí, sempre vai começar com 1. Nesses problemas de lógica, você vai ter sempre ali 2 caminhos a seguir. E aí ele diz o seguinte: se o I for divisor de 12, execute tal coisa. Se não, execute outra coisa. Então você tem que saber qual caminho você vai seguir. Então ali está dizendo, se I for divisor de 12, o I não vale 3, então o 3 é divisor de 12, né? Porque o 3 divide 12. Então a parte de baixo é o caminho que eu não vou seguir. Eu vou seguir a parte de cima. Então execute a carta cinza. Quer dizer que eu vou agora para a carta cinza. A carta cinza diz o seguinte: I vai receber o valor de I mais 6. Como o I está valendo 3, ali eu vou trocar e vai ser 3 mais 6. E 3 mais 6 a gente sabe que é 9. Então agora o valor de I vale 9. E eu vou ver qual o caminho que eu vou seguir. Se I for ímpar, execute a carta preta. Se não, ou seja, se I for par, execute a carta dourada. Como 9 é ímpar, a parte de baixo ali eu ignoro e eu vou ali executar a carta preta. Então eu vou agora para a carta preta. Carta preta diz o seguinte: o I ele vai tomar o valor de I vezes I. Como o I vale 9, 9 vezes 9. E 9 vezes 9 a gente sabe que é 81. Então o I está valendo 81. E aí ele também dá 2 caminhos para a gente. Se o I for maior do que 100 ou não for maior do que 100. Como o I é 81, ele é menor do que 100, a primeira parte é o caminho que eu não vou seguir.
E a outra parte diz o que? Se não, passe a vez. Então essa é a ação final. Então é a letra D de Danone. Ok? Vamos aí então para a próxima questão e última. A 16 continua aí com esse mesmo jogo, só que agora ele fala que ele começou tirando 4 no dado. Certo? Então a carta é azul de novo. O valor no dado agora é 4. Quer dizer que o I está valendo 4. E o J está valendo 1. Vai sempre começar com 1. Como o 4 também é divisor de 12, a parte de baixo é o caminho que eu não vou seguir. Então eu vou para a carta cinza de novo. E agora o I vale 4. Então 4 mais 6. Ou seja, o I agora está valendo 10. 10 ele não é ímpar. Então eu vou seguir a opção ali de baixo, que é o se não for ímpar. Então eu vou executar a carta dourada. Então agora eu vou para a carta dourada. A carta dourada diz o seguinte: o I vai tomar o valor de I mais 4. Como o I vale 10, vai tomar o valor de 10 mais 4, que é 14. E aí eu tenho dois caminhos de novo. Se o I for menor do que 10 ou não. Como o I ele é maior do que 10, essa primeira opção é a que eu não vou tomar. E aí a de baixo diz o seguinte: se não, o que eu vou fazer? O J vai tomar o valor de J mais 5. Como J vale 1, aquele J mais 5 vai virar aí 1 mais 5. 1 mais 5 a gente sabe que é 6. E no final ali ele diz: acumule J pontos. Como J está valendo 6, acumule 6 pontos. É a letra A de animal. Então esse vídeo fica por aqui. No próximo a gente termina aí a prova do Pedro II. Espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe aí com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!